Acho que agora talvez seja o momento perfeito para a gente puxar um gancho, já que você falou do Marco, você falou da DM7. É um ponto que muita gente quer saber, principalmente eu e os meninos aí também, cara. O Chronocops. Vocês anunciaram esse projeto recentemente, né? Mas eu sei, pelo que eu acompanho, da sua parte quanto do Marco, que vocês já vieram experimentando coisas há um bom tempo, né? Um bom tempo atrás. Olha aí, ó. O pessoal do Boteco já lança o Chronocops para nós. Quer dizer que, mano, muita gente quer saber. Lucas, conta pra gente, mano, como que surgiu a ideia? Como que a gente quer saber tudo, tudo. Vocês lançaram o set do Oz agora, full, que eu Sim. ouvi hoje, tava sensacional, algo totalmente diferenciado. Nos conte tudo e não nos esconda nada. Bom, foi assim, ó. Depois que eu entrei para a DM7, a gente conversava, eu e o Marco, assim, mas não era uma coisa frequente, assim. Hoje em dia, a gente compartilha meme, assim. Esse é o level, assim, sabe? Todo lado compartilha esse. E, e aí, 2020, que a gente começou a conversar mais e tal. E até que chegou lá em meados de setembro de 2020, que o Marco já estava bem avançado na produção, assim. E eu falei, cara, quem sabe a gente faz uma música agora, eu e tu, né? Porque a gente já está conversando há um tempo, assim. E aí ele, tá, vamos começar a música então. E aí a gente começou uma música que depois, só um parênteses assim, para ver como foi simbólico, assim, né? A primeira música que a gente fez junto se chamava Life and Death. E eu acho que essa música ela é bem simbólica, assim, porque quem, quem me puxou de volta para a música foi o Marco e o Diogo, né? Quando eles me chamaram. E eu passei uma experiência realmente, assim, de vida, assim, né? Depois que eu fiz essa viagem. E aí a gente fez uma música que ela tem um vocal que diz, é, como é que ele fala? Tipo, basicamente o principal vocal é tipo, é, como é que ele fala? Se tu fosse uma pessoa, tu gostaria de ser imortal ou ser mortal, vamos dizer assim, porque e aí o cara responde na mesma música, né? Porque mortal eu teria motivo para fazer as coisas que eu gosto de fazer na vida. E eu não morreria arrependido de fazer as coisas que eu gostaria de fazer na vida, vamos dizer assim, né? E aí, tipo, isso foi muito simbólico e foi uma coisa muito natural que a gente fez essa primeira música. E, tipo, para mim tem um simbolismo enorme isso, porque como a música é uma expressão, né? E eu acho que expressando aquele momento que eu acho que eu tava vivendo uma guinada completamente a fundo pra música, assim, né? E essa música veio para coroar esse simbolismo, assim, na época, né? E aí a gente fez essa primeira música, chamada Life and Death. E depois, a música é muito experimental, assim, muito, muito singular mesmo, assim, na época. Tipo, a gente recebeu o feedback do Captain Hook, na época, do Buddy Noise, e todo mundo elogiando muito a música na época. E aí depois a gente, então, bom, agora vamos fazer uma segunda música, né? Aí a gente fez uma música chamada Magic, que é a que vai sair recentemente agora. E Sem aí, ideia de Chronocops, era apenas um collab, Clip a gente, Sun e o 3LMT, que é o projeto do Marco. Né? isso. A gente começou dessa forma, assim. Aí chegou, depois que a gente terminou a Magic ali, por aí, foi meio que uma coisa natural, assim. A gente já estava falando direto, a gente fala sobre produção direto, assim, a gente estava conversando. E foi uma coisa meio completamente natural a gente chegar a um acordo. Não, vamos fazer o projeto agora, com certeza aqui, sabe? Tipo, a gente tem muita sintonia, vamos dizer, produzindo e criando música junto, assim, né? E aí até que agosto de 2000 nós estamos em 2021, 22, 21, ano passado, eu fui para lá, para casa do Marco a primeira vez. E até então tinha um parênteses, eu tinha visto o Marco só nessas festas, assim, que eu só dei oi, tchau, e num Réveillós ali. E a gente, tipo, não tinha falado muito pessoalmente ainda. Aí eu fui lá na casa Era dele. Era só contato de WhatsApp, essas coisas. Aí eu fui no meio, era mais ou menos no meio da pandemia já, assim, sabe? Já estava, tipo, agosto de 2021, ainda tava rolando a pandemia, assim, no pico ainda, né? E aí em uma semana, assim, a gente fez 2 músicas já na casa dele. E aquilo ali já foi uma coisa, tipo, que a gente ficou meio impactada, assim, sabe? Tipo, como é que fluiu tanto, assim?
Uhum. E aí rapidinho, só acho que você falou, mas eu fiquei com uma dúvida. Você já foi passar esse tempo na casa dele pensando no projeto novo ou ainda era pensando em fazer músicas em collab? Não, a gente já discutia o projeto novo, só que a gente tava tudo embrionário, a gente tava discutindo sobre o projeto, assim, no futuro, sabe? Não tinha ainda a certeza de como que ia ser. Eu lembro que naquela ocasião a gente estava no estúdio e pensamos, será que a gente vai lançar como um live junto, tipo Clipson versus Element, ou a gente vai lançar um projeto novo? Essa era a discussão naquela época, assim, sabe? Mas já foi a intenção de fazer bastante música. A gente já foi, tipo, para criar músicas para tocar junto, assim, vamos dizer, né? Uhum. Aí a gente fez a remix do Modus na época ali e a remix do Senciente. Essas duas a gente fez uma na sequência da outra, assim, na mesma semana. E fluiu muito rápido, assim, muito rápido mesmo, sabe? E aí até que então a gente foi agora mais pro final de 2021. Deixa eu te interromper, qual é a do Modus que vai remixar? Que já tem o remix, né? A Pac-Man Theory. Já tá nesse full set aí. Uhum. E, inclusive, ele gostou, o Modus gostou bastante da música. A Remix Senciente também foi a música que é o tema lá do vídeo do Adana e tal, né? A remix que a gente lançou do Senciente, que a gente criou. A Galaxians, né? Que tem o violino e tudo mais. Uhum. E aí, nesse meio tempo, depois disso, eu fui tocar na Progressive, agora em fevereiro. Aí eu fui lá, fiquei mais uma semana, fiquei uns 10 dias na casa do Marco, a gente criou mais música lá. Criamos a remix da Rádio Slave, e aí criamos mais uma outra música, que é a abertura desse live. E depois, agora, eu tava lá recentemente, a gente criou mais uma música também. Mas foram no total, acho que tem 9 músicas já, o Chronocops em si. E aí o nome a gente decidiu não faz muito tempo, assim. Porque como eu tava criando também, uma época eu tava criando uma outra música aqui pro Clipson também, sobre o tema do Watchmen, não sei se vocês conhecem a história do Watchmen, né? Sim. Da história do quadrinho. Eu achei o nome Chronocops por causa que era de uma história em quadrinhos do Alan Moore há muito tempo atrás, assim. E aí eu fui ler e tinha tudo a ver com o que a gente tava criando, assim, sabe? Que é uma dupla, assim, do Chronocops, que eles estão em vários momentos da história, e em vários momentos eles se encontram, assim, juntos, em diferentes momentos, e eles estão sempre mantendo o fluxo do tempo, assim, né, na história em quadrinho. E é uma história completamente sem nenhum tipo de padrão, assim, que eu acho que era o mais importante que a gente estava buscando no projeto, né. E aí eu lembro que eu li na hora, assim, eu já mandei uma mensagem pro Marco, assim, eu acho que esse nome aqui ia cair bem, sabe, pra gente. Porque a gente tava discutindo muito nome, assim, por um bom tempo. E é uma coisa bem difícil de decidir, né? Ele não conhecia Chronocops? Não, aí depois, como a gente já tinha feito a Magic, né, eu já tinha contado pra ele a história do Alan Moore ali, e aí eu mandei pra ele o quadrinho e tudo mais, porque tem um quadrinho, né, do Chronocops, que são 5 páginas, assim, e aí ele leu e falou, eu acho que realmente esse nome aí, por mim tá fechado, assim, sabe, com certeza. E aí ele, na verdade, era Crono com um H, né? E aí ele, não, mas a gente precisa só ajustar algumas coisas aqui mais. Aí ele ajustou mais para ficar mais acessível, assim, o nome. E aí depois a gente já estava pronto, assim, para estrear, né? Foi já por. Deixa eu ver. Março a gente já estava com live pronto, assim, completamente pronto para estrear. E, pô, seguraram até agora. A gente já tá em. Vocês só estrearam em abril, né? Anunciaram no Oz, inclusive eles anunciaram no Oz um pouco antes de vocês realmente anunciarem oficialmente o projeto, né? Que o Marco fez Vocês fizeram uma live, né? Falando um pouco do projeto e tudo mais. Sim, mas o mais interessante, eu acho, do projeto é a sintonia e a naturalidade que as coisas foram se formando, assim, sabe? Porque tu criar um projeto com uma outra pessoa, às vezes já fazer uma colaboração, se tu não tem uma sintonia com uma pessoa, já é difícil, assim. Sim, e tu criar um projeto, tu tocar junto, assim, é muito mais difícil ainda, né? E, tipo, pra nós foi uma coisa muito natural mesmo, assim, uma coisa que, tipo, não teve nenhum, como é que eu posso dizer, nenhum momento em que a gente ficou, tipo, será que a gente faz isso ou aquilo, sabe? Foi todas as decisões do projeto, assim, a gente fala, não, é isso e é isso aqui. Não tinha nenhum tipo de dúvidas, assim, do que a gente ia criar, sabe? Recentemente, na Sonora, eu e o Eric, a gente encontrou o Marco, né? E a gente trocou uma ideia sobre o Chronocops,
A gente até queria que ele soltasse uns spoilers, mas ele não soltou nada, né, Eric? É verdade. A gente tentou arrancar algumas coisinhas dele, mas ele não falou muita coisa. Mas aí a gente também perguntou mais ou menos da linha de som que vocês iam tocar. Se vocês iam puxar para o lado Zen, se vocês iam puxar para o estilo que ele estava fazendo do 3LMT, e ele falou, não, é um som único que ninguém faz. Se vocês fossem caracterizar mais ou menos o Chronocops, é isso? Porque assim, vou confessar, eu também ouvi e é um som diferente de você definir. Algumas tracks eu percebi que era a pegadinha de Perfect Stranger, igual eu falei. Algumas tinham umas influências um pouco a mais de Dark, né, da Zeno e tudo mais. Cara, eu achei... não era uma parada bem definida, sabe? Não tem como se definir. Eu achei muita influência do Zenon, Eu achei bastante influência do Zenon, cara. Tipo assim, eu ouvindo, cara, tinha muita característica Zenon. Muito, mas com uma pegada diferente. Não é o Zenon, tipo, usual que a gente tá acostumado a ouvir. Não é tão atmosférico, né? Igual a Zeno. Não é tão atmosférico igual a Zeno. É uma pegada mais... Não sei explicar, mano. Muito foda. Muito foda de verdade. Como que você definiu? É difícil para mim definir também, porque eu acho que ele tem uma estrutura progressiva, assim, isso com certeza, né, no som. Sim. Mas a estética dele é muito difícil, porque às vezes, por exemplo, a gente vai muito para uma estética, às vezes, mais técnica, por exemplo, como é a Radio Slave, a remix que a gente fez. Mas também a gente vai, às vezes, para uma estética muito mais psytrance, assim, que foi a do Modus também, que tá bem psytrance, assim, sabe? Outras são muito mais uma influência Zenon, assim, às vezes que a gente foi bem no Zenon, assim, como a remix da Galaxians, por exemplo. Então eu acho que ela tem uma base progressiva, o som, só que ele é um progressivo, vamos dizer assim, híbrido, assim, sabe? Eu acho que ele bebeu de muitas fontes, assim, porque o Marco tem muitas influências, e eu tenho outras influências também, que eu acho que a gente ia criando e ia na hora ia saindo, assim, sabe? Por isso que, como eu falei da sintonia, assim, né? Porque, tipo, se ele trazia as influências dele e casavam automaticamente com as minhas, assim, era uma coisa que, tipo, ia fluindo ao natural, sabe? Tipo, coloca isso aqui na música, ou eu dizia, não, acho que vamos fazer isso aqui agora na música, e aí casava com a ideia dele, sabe? Uma coisa, por isso que eu acho que é um progressivo híbrido, eu diria, assim, sabe? Falando o que o Perfect Stranger falava. É legal você também ter várias frentes, que a gente pode chamar assim, até porque você consegue adaptar os teus estilos de som, os teus estilos de set para, cara, N situações de festival. Porque, a gente sabe, festivais de Psytrance, a gente, às vezes você vai tocar 5 horas da manhã, depois um cara de Dark, às vezes você vai tocar meio-dia, depois, antes de uns caras do progressivo comercial. E você conseguir fazer essa adaptação é legal, cara. Agora no Oz deixou bem assim, foi... a gente ficou basicamente 4 horas de sequência ali, né? O Marco tocou o set dele, aí depois a gente tocou junto e depois eu toquei o live sozinho. E essa sequência, assim, foi como tu falou, a gente poderia ter subido os BPMs nesse momento ou descido o BPM, que foi o que a gente fez, né? A gente deixou mais progressivo, assim, para terminar no meu live, assim, mas a gente poderia ter subido ao contrário, assim, sabe? Poderia ter feito uma coisa muito mais acelerada, porque o live tá muito... tanto o live dele quanto o meu tá muito adaptado para essas coisas, assim, sabe? A gente e quando toca em sequência o Chronocops, junto fica uma sequência que eu acho que fica redonda, assim mesmo, sabe? E eu acho legal, aí é a opinião minha pessoal, tá? Quando, por exemplo, você pega 2 produtores igual você e o Marco, e vocês resolvem fazer um projeto com som diferente do que vocês fazem nos seus projetos avulsos. Sim. Tem N projetos aí. Vou dar um exemplo de um projeto gigante, só para exemplificar. Por exemplo, você pega Tristan e Avalon, eles têm o Killer Watts. Cara, a linha de som do Killer Watts não difunde muito da linha de som dos projetos solos dele, entendeu? Sim. Puta projeto, putas apresentações, não tem nada a falar mal. Mas eu prefiro quando você pega projetos assim de collab que eles resolvem entrar numa outra pegada, sabe? Sim. Eu acho que isso enriquece também os artistas, né? Não, e casar os estilos, né? Porque o Marco vem de uma pegada muito mais full-on. E eu vinha do Zenon, e aí eu acho que foi um choque ali, que aí deu essa coisa que saiu pra tudo quanto é lado, assim, a influência, sabe? E eu acho que foi uma mistura muito boa, assim, acho que E em breve agora a gente já vai fazer mais música, assim, no próximo mês também, eu já vou pra lá de novo, a gente vai fazer mais uma rodada de música lá, porque a gente senta no estúdio na segunda-feira e na sexta-feira a gente tá com praticamente a música praticamente estruturada já, assim, sabe?
Ô, Lucas, isso também é muito foda, porque é aquela, né? Isso não existe uma palavra melhor que define, que é sintonia, né? Tipo assim, Sim. mano, é quando a pessoa, ela se dá bem, assim, de se conhecer só no olhar, tanto como pessoa, mas na música, tipo, os gostos se entendem, se encaixam, né, mano? E, tipo, o Cronocops deixou muito claro isso. Tem muito Sim. cara sua, mas também tem tipo, a pegada nova geração, assim, tipo, que o Marco vem trazendo. Tanto Sim. com o Mad Lads, que é o outro projeto dele, né? O Ital e com o Rony. Também tem o projeto live dele, mano. Então, tipo, casou pra caralho, assim, sabe? Muito foda, mano. Eu tava bem ansioso, na verdade, eu estou bem ansioso para assistir esse live. E, particularmente, eu espero que em breve eu possa presenciar, cara, porque eu tô muito curioso. Deve Para ser maio, sensacional, mano. para maio agora a gente tem 2 datas, né? Que vai ser a E-Trip, que a gente vai tocar lá, e depois em Fortaleza na Move também, né? Vão ser as 2 datas de maio que a gente vai tocar assim. Na E-Trip a gente vai tocar 1h30, vai ser uma história um pouco diferente também, porque a gente vai subir mais os BPMs e tal, né? Vocês pensam em lançar álbum, algo assim, em breve ou não? A gente já tá com alguns releases pensando no futuro, assim, para ver onde é que a gente vai, como a gente vai encaixar, assim, mas com certeza eu acho que ainda esse ano acho que a gente vai lançar algumas músicas, assim. Acho que sim. A gente tá começando a conversar com isso, né? Porque a gente queria primeiro lançar o full set, mostrar o projeto, o conceito do projeto, mostrar. Pra galera conhecer também. Exatamente.